Muito bem-vindos a este programa de estreia do Presença. Você já conhece as pautas aqui da TV Floripa e agora elas estão reunidas aqui no Presença, o seu informativo semanal. E é com muito prazer que recebemos a presença do Jean Valwelan, comemorando a estreia do Presença e o aniversário que transcorreu agora em 22 de abril. Parabéns, Jean Val, e bem-vindo. Obrigado, parabéns a você pelo programa que, mais uma vez, com sua afeição, abraça, envolve tudo que há de belo aqui na terrinha. E chego eu, como estrangeiro, aqui para me sentir muito feliz, honrado com o seu convite. Obrigado. Imagina, o prazer é nosso, é do telespectador, né? De poder ouvir o Jean Valwelan ao vivo ou gravado na página jeanvalwelan.com, onde você tem acesso às palestras, aos livros. E, inclusive, o Jean Val veio a Floripa hoje, neste final de semana, para fazer 2 palestras sobre 2 novos livros. Quantos livros já foram lançados mesmo? 50 e... Não chega nem a 40, eu acho. Não chega nem a 40. Você falou 50, não chega nem a 40. É 30 e alguma coisa, mas eu não saberia dizer. Certo. Acho que é 34, 35. Mas 36. vem mais por aí, né? Sempre tem. Olha, os números corretos giram em torno de centenas de livros. Centenas. Você já falou... O caixão de defunto vai um bocado pesado quando o corpo foi embora. E, inclusive, muitos livros, na impossibilidade de escrevê-los, você faz palestras, né? Que aí é mais rápido e fica lá no jeanvalwelan.com disponível. Há mais de 4 ou 5 anos que eu tenho feito palestras nos fins de semana e nunca repito. São sempre temas novos. 4 anos? 4 ou 5 anos, na verdade é bem mais do que isso. São 2 temas novos a cada fim de semana. Não há repetição, exatamente pela grande quantidade de temas que tem para tratar. Isso. Puxa, 52 semanas por ano vai dar mais de 400 títulos de palestra. Na verdade, eu coleciono mais de 1000 títulos. Uau! Entre livros, palestras, assuntos para desenvolver, solicitações de amigos espirituais, de outros orbes. Estou dizendo aqui no Presença, é um número aparentemente exagerado, mas não há problema. Não tem nada de exagero, é real. Claro que eu não vou dar conta disso tudo, mas no meu computador vai ficar tudo isso. Vai ficar para as próximas gerações. E os 2 livros sobre os quais você veio palestrar é o Rebelião dos Elétrons e também a 3ª parte da trilogia Terra Atlantis. O Terra Atlantis fica para um próximo Presença. A Rebelião dos Elétrons quer dizer que existe o mesmo número de elétrons no universo, neste universo, desde que o universo foi criado? Nenhum elétron a mais? Isso quem afirma é a ciência. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, desde o primeiro momento em que nada existia, e segundo a ciência, então passou a existir uma singularidade, uma sopa de quarks e gluons no início, que em se expandindo, em explodindo, é exatamente o que hoje nós entendemos como sendo o nosso universo, então a mesma quantidade de elétrons que existia há 13,8 bilhões de anos atrás é a mesma de hoje. 13,8. Nada se perde, nada se cria, mas o que é que se transforma? 2 coisas. Uma, o modo como os prótons e nêutrons vão se organizando e os elétrons pulam de órbita em órbita, levando e trazendo informações exteriores. Transformando em outros elementos. Moléculas, elementos, corpos, aí cria inclusive os cérebros da gente. Mas grava informações, vamos dizer, subjetivas também. Subjetivas, né? Isso aí depende do psiquismo de cada tipo de espécie que vai surgindo de acordo com a dança dos elétrons. Mas Charron, físico nuclear francês, nos anos 70, percebeu que daquelas micropartículas que formam a nossa realidade, prótons, nêutrons, neutrinos, fótons, elétrons, o único que tem uma memória quântica interna que grava tudo que vivencia são os elétrons.
Na tradição mística oriental, nós temos os famosos registros acássicos ou akáshicos, né? São os próprios. Que é os registros de todas as suas vidas. O registro Então, os da alma. elétrons registram absolutamente tudo. E como são os mesmos, entre aspas, tá? Eles são os atores, são os principais protagonistas dessa estranha evolução que começou com um universo que se tornou caótico, né? Na hora em que explodiu. E, apesar de que a entropia garante que um dia ele vai se destruir, paradoxalmente, enquanto isso, ele reúne informações e produz, através do surgimento da vida complexa, informações mais complexas e delicadas ainda, como se estivesse surgindo uma grande mente universal, uma somatória de tudo que esses elétrons produzem e guardam. Uma mente universal. E vai voltar para ser uma cabeça de alfinete algum dia. Mas o que é deixando a cabeça do alfinete de lado? Esse cenário não existe, mas vamos lá. Tudo bem. Vamos deixar. Do que a gente pode tirar de proveito, Jean Vauelan, nessa informação nova de que você está trazendo, de que os elétrons têm memórias? No que isso pode ser útil aqui na nossa evolução? Veja só, a informação nova, entre aspas, que eu estou trazendo, parte já de um pressuposto científico de que o elétron tem memória. Eu me ancoro nisso para apresentar o trabalho que os irmãos de fora me pediram, e isso é que é o novo e é meio chocante e desagradável, é que os elétrons, na hora que você pega uma pequena bacia d'água, enche de água, solta um pouquinho de um corante qualquer, todas as moléculas daquela bacia assumem a mesma cor. Ou seja, as moléculas da água se influenciam com tudo. Os elétrons que ali estão dentro daquela bacia também recolhem todas as mesmas informações. Se a gente imaginar agora o universo como uma grande bacia, qualquer pensamento de Rogério, de Silvio, de quem quer que vai seja, influenciar todo o universo. Instantaneamente. Uau! Os elétrons, mais os nossos corpos, são trilhões e trilhões de elétrons, os nossos elétrons desse corpo sabem de tudo do universo, mas o meu psiquismo e o seu, nós não temos acesso a isso. Não estamos mas conectados. poderemos ter. Na verdade, por enquanto, somos subprodutos desse processo. Qual é o problema? O problema é que, segundo as fofocas espirituais, os elétrons chegaram a um ponto tal de marcar intimamente registros negativos de sofrimento, de angústia, violência, de dor, de violência, que eles não estão mais agindo do mesmo modo neutro com que sempre agiram ao longo desses 13,8 bilhões de anos. Está havendo uma certa atitude magnética, e é isso que eu tento no livro A Rebelião dos Elétrons e o Código de Vida do Criador. É o primeiro livro de uma série de 9 só sobre esse tema. Dos elétrons. O segundo é o Elétron Imperial e sua corte, o terceiro é a Mente Pendente Universal, ou títulos que eu ainda vou... Mas é surpreendente essa história de que o universo, então, é uma memória só. Se a gente se conectar a isso, é por isso que alguns têm acesso ao todo, porque se conectam a esse, o que dá para chamar de memória universal, de memória coletiva, campo unificado. Pode ser. Existe uma tese científica de James Gardner e outros cientistas que dizem que é um biocosmos emergente, é uma mente universal que depois que surgiu a vida biológica, antes não existia, essa vida biológica, o psiquismo, ainda que dos animais irracionais, nossos irmãozinhos, mas o instinto animal é tão rico que ele começou a produzir memórias, informações. Então esses elétrons foram se enriquecendo, mas ao mesmo tempo, na hora em que o jacaré come um pato, na hora em que um ser humano mata outro, os elétrons também registram a angústia, a dor de quem é destruído na história. Então esse jogo é complicado, mas há uma tese científica, que nem todos os cientistas aceitam, de que isso aí está emergindo. Mas nos livros que eu estou escrevendo eu vou além. Eu acrescento uma série de painéis que não passam pelo conhecimento científico, mas passam por outro nível de conhecimento e outros níveis de constatação,
E isso é terrivelmente preocupante. Muito do que a gente observa hoje no subconsciente humano, naquele inconsciente coletivo de Jung, tem a ver com essas... Assim como os elétrons foram programados, eles podem ser reprogramados por nós Sempre. também, né? Através do yoga, do controle da respiração, das emoções, buscando uma vibração harmoniosa, por aí vai. Vai, desde que surgiu vamos assim dizer, a oxitocina, desde que pela primeira vez na genética humana surgiu algo que seria a base do que hoje a gente chama sentimento amoroso, quando os mamíferos surgiram, e o hipocampo, junto com a amígdala cerebral, permitiam uma mamífera mãe saber quem é o seu filhinho. Esse zelo que os répteis não tinham. Não tinham, né? Só abocanhavam a pomba e pronto. Acabou. E o mamífero acabou desenvolvendo sentimentos, né, com essa proximidade. Esse sistema límbico criou algo que os elétrons se encantaram, que é o que a gente chama de amor. Até antes parece que não existia nesse universo. Uau. É o que rola essas fofocas. Então esse é o presente da Terra para o universo. Em tese, sim, da natureza humana, da natureza mamífera, são várias naturezas de espécies que estão se congregando nessa força. Mas qual é o problema? O problema é que depois que um elétron... Veja só, todos os elétrons do universo sabem a mesma coisa, mas nem todos vivenciaram diretamente as mesmas coisas. Um elétron que sempre foi pedra, mas um elétron que foi cabra, foi minhoca, foi planta, foi homem. Hoje está no meu corpo ou no seu, na hora em que ele vivencia o amor, ele se torna chato, ele não quer mais vivenciar todo tipo de... Então ele quer ficar próximo ao polo que expressou aquilo nele, que seria o psiquismo da macaquinha, do ser humano, algo que faz amar, algo que faz... Isso é formidável, mas isso está criando um problema com a chamada energia negativa, e as coisas não estão fluindo bem no reino meio oculto à nossa percepção, que é o reino quântico. Uau. Há problemas, e é isso que eu estou tentando trazer. Mesmo alguém do meu tamanho, já que cientistas não fazem isso, alguém do meu tamanho vai tentar fazer, porque eu já há muito perdi o sentido de risco. Sentido de risco. No sentido de credibilidade, no sentido... Então eu já recebo as pancadas só pelo fato de eu estar cuidando desses assuntos. Então, 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos, 100 livros a mais ou a menos. Calma, João Paulo. Vai tudo terminar muito amorosamente. Mas sempre termina amorosamente. Sim. Mas o valor das informações, elas só vêm na hora correta. Né? Quando a gente está preparado para recebê-las. Sim, Kapila escreveu há 1.600 anos, a Sankhya, que é uma espécie de yoga do conhecimento. Até hoje não tem muita importância, apesar de que se diz que é uma das 6 filosofias mais importantes da Índia, mas ninguém conhece. Jesus, ou seja, os grandes testemunhos, as grandes contribuições, elas são compreendidas muito lentamente. Se com as grandes são assim, imagine com a pequena. Que é essa que eu estou produzindo, porque o meu tamanho é muito pequeno, o que eu faço tem que ser considerado pequeno. Então isso aí vai demorar bastante para ser entendido. Muitas gerações. E tem muitos erros, também deve ser corrigido no futuro. Mas é bom saber que tem algo que nos une, né? O tal do campo unificado. Estamos entrelaçados. Estamos entrelaçados. Todos. Que maravilha. Isso é confortador, né? É o mesmo barco para todo mundo. Independente de presidentes, de polícia ou não polícia, tem um nível muito acima que nos une, né? Somos sócios e parceiros de um destino, sabendo disso ou não, gostando disso ou não. E que façamos o melhor amorosamente, isso aí. Sempre. Parabéns, João Val, por mais esse, né? O Rebelião dos Elétrons, pela Conectora Editar, que é a que está lançando a maioria dos seus livros agora, né? Isso. Disponível no janvalelan.com. .org. Esse é o principal canal de encontrar esse material todo, né? No janvalelan.org está lá todos os livros, os institutos, a relação, a agenda de palestras, então está tudo lá. Agenda de palestras, contato para convidar e também um link para a Rádio Atlan. Sim, também Atlan.com, né? Que você pode ouvir online palestras do Janval, do Paulo Gustavo e muitos outros, né? Isso. Um prazer ouvi-lo. Até a próxima. E obrigado você pela audiência aqui no
programa de estreia do Presença, né? Quase ia chamar o programa antigo. Agora é Presença aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.